E agora a gente fala de um assunto que sempre que chove forte em Blumenau, a questão volta a ser abordada e preocupa os moradores do município. São os alagamentos e os deslizamentos de terra. Já se passaram 8 anos da tragédia de 2008 no Vale do Itajaí e tem locais que ainda correm risco de sofrer com as condições climáticas. E o cenário pode piorar nos próximos anos. A convite do Jornal do Meio-Dia, a Defesa Civil e um geólogo estiveram com a nossa equipe em algumas áreas atingidas em Blumenau e nessa blitz descobrimos porque, infelizmente, muita coisa ainda pode acontecer. Veja na reportagem de Danúbia de Souza e Lucas Fernandes. Parecia cena de filme. Aliás, um filme difícil de esquecer. Era novembro de 2008, quando as chuvas consecutivas deixaram um rastro de destruição em Santa Catarina. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas. 135 perderam a vida. Blumenau foi uma das cidades mais atingidas. 24 pessoas morreram afogadas ou soterradas. Foi, sem sombra de dúvida, um marco para a história de Blumenau. Os moradores que até então se preocupavam somente com as enxurradas e enchentes passaram a perder o sono por causa dos deslizamentos de terra. E o que chama a atenção é que nos últimos anos esses desmoronamentos têm sido cada vez mais constantes. No início do ano, a Prefeitura chegou a decretar situação de emergência localizada por causa dos estragos na região sul. Mas, afinal, por que eles continuam acontecendo? Assim como outros municípios do país, a cidade tem sofrido as consequências da instabilidade climática. E esse cenário tende a piorar nos próximos anos. Estamos vivendo um momento de desordem meteorológica. Então, você tem chuvas torrenciais localizadas, enquanto a 5, 6 quilômetros daqui você tem sol batendo. A tendência é que seja cada vez mais frequente, né? É mais frequente e, o que é pior, mais intenso. Em uma simples blitz pelos locais atingidos, conseguimos perceber outro fator que agrava ainda mais essa situação: a ocupação nas áreas de risco. O crescimento desordenado continua sendo uma das principais preocupações. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui numa transversal da Rua Araranguá e lá embaixo, antigamente, passava um ribeirão. Hoje, todo esse espaço é tomado por casas, justamente em cima do córrego. Da água que se precipita lá em cima acaba escoando por essa vertente e encontra essas barreiras, isto é, as casas construídas dentro do Talveg, isto é, no fundo do vale. Isto é uma bomba relógio. Os locais mais atingidos pela tragédia de 2008 continuam assim, habitados. Encontramos novas construções e casas em reforma, justamente nas áreas de risco. Este aqui construiu tão perto do ribeirão que dá para dormir assim, escutando o barulho das águas. Segundo a Defesa Civil, há cerca de 5.000 pessoas em Blumenau em áreas com potencial de risco. Esta senhora comprou uma casa numa área interditada. Até então, quando eu comprei, eu não sabia de nada, não. Eu fiquei sabendo agora dessa tragédia de 2008. A senhora não tem medo de ficar aqui? Eu morro de medo de ficar aqui na beirada da estrada aqui. O carro pode cair, né? Com essa chuvarada que tá dando, a gente não, né? Não dorme mesmo, né? E não pensa em sair daqui? Não tem para onde ir. Este outro mora em uma situação ainda pior. Aqui nessa casa, deixa eu mostrar para vocês, boa parte do teto já cedeu. Logo mais aqui para frente a gente percebe que todas as portas estão assim, abertas. É porque elas não fecham. A casa já está desnivelada, então nenhuma porta fecha. E quem mora aqui é o João. João não tem medo de ficar aqui nessa situação? Tem. Tem medo de ficar mesmo aqui. Rachadura? Tem, bastante. Lá embaixo está tudo rachado. Você não acha que um dia tudo isso aqui vai cair? Com certeza. Sim. Não quer perder ali o que gastaram, era da tua família? É da minha família, da minha mãe, né?
No Morro da Coripós, o poste ainda está inclinado. A rua que foi tomada pelo deslizamento continua fechada, mas bem ao lado há dezenas de casas. Segundo a Defesa Civil, a maioria dos prejuízos foram provocados pelo próprio homem e não pela natureza. 90% dos deslizamentos que nós atendemos são induzidos, ou seja, a própria população que causa isso, né? Corte, aterro, mal feito, ou seja, né, sem nenhum acompanhamento técnico, né? Tudo isso são causadores e potencializadores do problema que a gente já tem, que é a característica geológica da região. Após a tragédia de 2008, a Defesa Civil de Blumenau se reorganizou, virou uma secretaria, criou um setor de geologia e virou referência para o Brasil. Mas ainda estamos longe do ideal. Afinal, o que fazer com todas essas pessoas nas áreas de risco? Onde eles iriam morar? Os especialistas não têm dúvidas de que são necessárias políticas públicas emergenciais antes que aconteça uma nova tragédia. Aqui em 1983 nós perdemos 50 casas. Em 2008 voltamos a perder 50 casas. Não aprendemos ainda. E vamos perder mais vidas humanas? Políticas públicas têm que ser mais contundentes, mais fortes. Não podemos continuar tratando essa questão com complacência. O que a gente tem que fazer é tentar de alguma forma fiscalizar, né, mais intensivamente essas áreas de risco e também, né, correr atrás do governo federal e do governo estadual para que a gente consiga aí algumas linhas de crédito e financiamentos para incentivar a população que reside nessas áreas de risco a sair dali e se colocar numa situação mais digna e uma situação fora do risco, né? Toda vida eu olho para baixo para Deus cuidar da nossa casa, da nossa e dos outros, né?